Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje será coisa julgada, uma síntese deste tema tão importante, relevante e até extenso, complexo. Tenham isso como uma revisão para quem já estudou o tema, ou uma introdução, e claro, isso não dispensa a leitura de autores como Luiz Guilherme Marinoni, Fred Dias Júnior, José Miguel Garcia Medina, Alexandre Freitas Câmara, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, dentre outros. Tá? Eu espero que vocês gostem. Bem, vamos ver agora o que é essencial com relação ao tema coisa julgada. Vejam, alguns aspectos relacionados à coisa julgada. Há quem admita a existência de uma coisa julgada formal e de uma coisa julgada material. Há quem queira falar apenas em coisa julgada material. Seria apenas essa a situação de coisa julgada. Por quê? Porque muitos entendem que coisa julgada formal seria sinônimo de preclusão. Muito bem. Mas admitindo que haja esses dois aspectos relacionados à coisa julgada. Vamos fazer essa distinção, portanto. Coisa julgada formal, toda decisão fará. Toda sentença vai fazer coisa julgada formal, todo acórdão vai fazer coisa julgada formal. Por quê? Porque há de chegar um momento em que não cabe mais recurso. E aí você tem a coisa julgada formal. Ou seja, a coisa julgada formal, ela é endoprocessual, ela é interna. Dentro deste processo, eu não consigo mais mudar a decisão, porque não cabe mais recurso. Então, isso pode acontecer porque as partes se utilizaram de todos os recursos que a legislação permite, ou poderia acontecer muito prematuramente. Imagine que houve uma sentença e não houve nenhum recurso. Então, nesse caso, haveria coisa julgada formal. Por isso, daí alguns autores entenderem que isso nada mais seria do que preclusão, né? Se assemelha muito à ideia de preclusão temporal. Mas a coisa julgada formal é interna. A coisa julgada material é que importaria verdadeiramente na imutabilidade da decisão. Por quê? Porque também não haveria um motivo externo para a modificação da decisão. Veja, já não cabe mais recurso e já não tem mais nenhum meio externo, ou seja, nenhuma outra ação que possa modificar essa decisão. Vejam que a coisa julgada material, ela só vai ocorrer com as decisões de mérito, só com as decisões definitivas. O próprio 486 deixa isso bem claro, porque o 486 mostra que quando não for julgado o mérito, normalmente isso não vai impedir que a ação seja proposta novamente. Agora, se o mérito é julgado, o que se pretende é que essa questão não seja mais submetida ao judiciário. E se for submetida ao judiciário, nós veremos daqui a pouco, quando falarmos dos elementos identificadores da ação, nós vamos ver que o destino desse pedido, vai ser a extinção. A extinção do processo sem resolução de mérito. A gente vai falar disso daqui a pouco ao analisarmos os dispositivos legais que se aplicam à matéria. Mas uma outra observação importante é a de que nem toda decisão de mérito faz coisa julgada material. Tem certas decisões que não têm essa aptidão. O melhor exemplo é a decisão proferida em ação de alimentos. Essa decisão só faz coisa julgada formal, porque internamente vai chegar um momento que não vai caber mais recurso. Mas uma decisão que julga um pedido de concessão de pensão alimentícia, ela está passível de ser modificada a qualquer tempo, desde que se comprove uma modificação na situação fática, na situação econômica, financeira de quem paga a pensão ou de quem recebe a pensão. Nós vamos falar melhor disso ao tratarmos dos limites, os limites da coisa julgada. Falaremos disso daqui a pouquinho. Um outro ponto importante. Bem, você deve estar pensando, já entendi que quando eu não couber recurso, eu tenho a coisa julgada formal. Internamente eu não mudo.
Mas como é que eu poderia mudar a decisão externamente? Qual seria um exemplo de um motivo externo, fora desse processo, que poderia mudar a decisão? Então, vamos ver. O melhor exemplo é a chamada ação rescisória. Vejam que o Código de Processo Civil determina, aqui a partir do artigo 966, o regramento aqui da ação rescisória. Então, olha que interessante, o caput do 966. A decisão de mérito. Porque se não for de mérito, você pode repetir a ação, porque o mérito não foi julgado. Vejam depois o 486. Então, a decisão de mérito transitada em julgado. Ó, eu tenho coisa julgada formal. Já não cabe mais recurso. Pode ser rescindida quando? Então, veja, ação rescisória, eu não estou falando aqui de um recurso. Eu estou falando de outra ação. Esse seria um motivo externo, fora daquele processo, onde não cabe mais recurso, que poderia modificar a decisão. E vejam, são situações muito graves. Não é comum você ver uma ação rescisória. Ela não ocorre rotineiramente, corriqueiramente. Mas vejam como é para situações graves. Olha lá no inciso 1. Quando cabe a ação rescisória? Quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Também já é um motivo gravíssimo, que pode levar à modificação da decisão por um motivo externo. Agora vejam, diferentemente do que ocorre no processo penal, né, que existe lá a revisão criminal, que cabe a qualquer tempo e só pode ser usada pela defesa, aqui no processo civil, a ação rescisória, que se assemelha um pouco à revisão criminal, tem prazo. E ele está previsto aqui no 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então vejam, depois desses 2 anos, aí sim você pode falar em coisa julgada material. Porque aí você não terá, pelo menos não normalmente, você terá possibilidade de mudar a decisão. Você já não tinha quando não cabe mais recurso, e agora nem mesmo através da ação rescisória vai poder mais mudar, porque passaram os 2 anos. Aí você pode falar em coisa julgada material. Aí você pode falar da imutabilidade da decisão. Tá? Lembrando que algumas decisões jamais farão coisa julgada material. Vamos em frente. Algumas normas aplicáveis ao tema, né, coisa julgada. Vamos começar pelo texto constitucional, o artigo 5º, inciso 36. Vejamos o que diz a Constituição. Diz o artigo 5º, 36 da Constituição: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e vejam, a coisa julgada. Então, notem que a coisa julgada, o que se pretende através dela, é trazer segurança jurídica. É fazer com que se coloque um ponto final à discussão. Não permitir que as partes fiquem brigando eternamente. Então, há de chegar um momento em que não cabe mais recurso, há de chegar um momento em que também você não cabe mais ação rescisória. E aí sim você pode falar em imutabilidade da decisão. Veja, nem mesmo a legislação, se porventura for modificada depois do trânsito em julgado, nem mesmo ela vai poder prejudicar os efeitos da coisa julgada. E evidentemente que isso é uma questão de segurança jurídica. Okay? Vamos agora à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos ver no artigo 6º, parágrafo 3º, que ele fala a respeito de coisa julgada. Vamos para os mais íntimos, né? A LINDB. Cadê ela? Aqui está. Então vejam, no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados, novamente, ato de direito perfeito, direito adquirido e coisa julgada. E veja que essa redação é de 57, portanto anterior à Constituição de 88. Né? E aí o parágrafo 3º esclarece: chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Veja como isso aqui se assemelha ao que alguns autores chamam de coisa julgada formal. Já não cabe mais recurso. Internamente não tem mais como modificar essa decisão. Vejamos agora, no Código de Processo Civil, que está em vigor, que é o Código de 2015,
o que dizem os artigos 502 e 337, seus parágrafos. Vamos começar pelo 502. Vamos a ele. Vejam o que diz o artigo 502 do novo Código. Aqui começa a ser tratado do tema coisa julgada. Então, 502 diz: denomina-se coisa julgada material. Veja, o próprio legislador fazendo crer que haja uma coisa julgada formal, né? É isso que alguns autores criticam. Devia falar só coisa julgada, porque coisa julgada seria só coisa julgada material. Mas ainda é relevante lembrarmos desses aspectos, né? Material e formal. Então, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, é somente através da coisa julgada material que você pode admitir a imutabilidade da decisão. Lembrando que isso é uma prerrogativa dos pronunciamentos do Poder Judiciário. As decisões vindas do Legislativo ou do Executivo não fazem coisa julgada. Elas não têm a aptidão de se tornarem imutáveis. Tá? O próprio administrador pode modificar e pode haver intervenção do Judiciário, reconhecendo alguma ilegalidade que invalide o ato proveniente do Legislativo ou do Executivo. Já o Judiciário não. Os pronunciamentos do Judiciário têm essa possibilidade de se tornarem imutáveis e a atividade judicial não está passiva de controle externo. Tá? É importante lembrar isso. Vamos agora ao artigo 337. Ele é importante para lembrarmos o seguinte. Imaginem que foi proposta uma ação e o réu entende que, na verdade, aqui se está repetindo uma ação que já foi decidida. E a decisão já transitou em julgado, já tem coisa julgada formal, já tem coisa julgada material e não pode repetir essa ação. Essa é a ideia de estabilização, essa é a ideia de pacificação social, de pôr um ponto final à discussão. As ações que o judiciário vai julgar devem ser inéditas. Então não se deve ficar repetindo a ação, não é isso que se quer. Então veja que o 337 diz que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Então veja, na contestação, o réu pode alegar como preliminar, olha só, das matérias que ele pode alegar em preliminar, vejam aqui o inciso 7, ó, coisa julgada. Ele pode fazer uma preliminar de coisa julgada e dizer, olha, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Essa questão já foi julgada. Agora, como é que ele demonstra que essa questão já foi julgada? Aí a relevância dos elementos identificadores da ação. Isso fica muito claro aqui nos parágrafos do 337. Ó. Verifica se dispendência ou coisa julgada, agora nos interessa a coisa julgada, quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Aí olha como o Código explica muito bem isso. Isso o Código de 73 já fazia também. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedido e o mesmo pedido. Esses são os elementos identificadores da ação. Então, se tem as mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, se repetiu a ação. E vejam o parágrafo 4º. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Então, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, porque a ação deve ser inédita. A parte não pode ficar insatisfeita com aquela decisão e querer começar tudo de novo. Vejam, isso vai inviabilizar a atividade judicial. Então, isso pode ser suscitado como preliminar e o juiz, se conseguir perceber que se repetiu uma ação anteriormente ajuizada, ele de ofício também pode extinguir, deve extinguir o processo sem resolução de mérito por conta da coisa julgada. Ok? Isso é o que há de primordial, tá? De introdutório ao tema coisa julgada. Então, vejamos agora alguns limites da coisa julgada. Então, o primeiro limite que nós veremos serão os limites territoriais, nacional e estrangeiro. Vejam o que diz o artigo 16 do Código de Processo Civil. Diz o artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Então vejam, o primeiro grande limite da atividade jurisdicional é esse limite territorial. Então as decisões proferidas no Brasil não são pensadas para serem cumpridas no estrangeiro. É claro que se passar
por um procedimento específico que a legislação estrangeira preveja, não é impossível, até pode ser cumprida no estrangeiro a decisão brasileira. Mas não poderia o Poder Judiciário brasileiro obrigar um país estrangeiro a cumprir uma decisão nossa. Isso violaria uma questão elementar de soberania. Tá? E vice-versa. Porque, vejam, a partir do 960, vejam o que diz o Código de Processo Civil. A partir do artigo 960, o Código trata da homologação de sentença estrangeira. Isso alguns autores chamam de juízo de delibação. Delibamento de provar. Então, olha aí, da homologação de decisão estrangeira, da concessão da exequatur, né, que seria o título executivo a ser cumprido no Brasil, a carta rogatória. Então, vejam, 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Então, tem certos tratados que dispensam a homologação, no âmbito do Mercosul, por exemplo. Mas, não havendo tratado específico, a decisão estrangeira também deve passar pelo crivo do Judiciário brasileiro. Há algum tempo atrás, quem fazia isso era o Supremo, mas a Emenda 45, a Emenda Constitucional 45, de 2004, jogou essa competência para o STJ. Então, agora o STJ é quem faz a homologação da sentença estrangeira. Então, veja, por uma questão de soberania, o que o STJ vai fazer? Ele apenas vai verificar se a decisão proferida em país estrangeiro pode ou não pode ser cumprida no Brasil. Só isso. Ele não vai entrar no mérito da questão para reformar, anular a decisão. A questão não é essa, a questão é de soberania. Vamos ver se a decisão estrangeira ela não é contrária ao nosso ordenamento jurídico. Né? Imagina, uma decisão estrangeira que determine uma situação absurda. Uma mulher foi trocada por 10 camelos. Se é que isso ainda seja possível em algum lugar do mundo. Mas imaginando que seja. Uma decisão dessa não vai ser cumprida no Brasil. O indivíduo vai receber 10 chibatadas. Não, uma decisão dessa não vai ser cumprida no Brasil porque vai contra o nosso ordenamento jurídico. Então, a decisão estrangeira até pode ser cumprida no Brasil, mas desde que passe pelo crivo do nosso judiciário através do STJ. Tem que haver esse procedimento de homologação. Agora, por conta de tratados internacionais, né, o Brasil decidiu espontaneamente se submeter a, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, uma decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela independe de homologação. Mas por quê? Porque existe um tratado, né, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, e o Brasil, espontaneamente, decidiu se submeter à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, uma decisão preferida dessa Corte independe de homologação. Tá? Isso é curioso e é algo que eu trato no meu livro. Infelizmente, o Brasil não tem cumprido uma decisão da Corte Interamericana. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela determinou que o Brasil revogasse a famigerada lei da anistia. E o Brasil não faz isso. Violando, inclusive, a própria Constituição que prevê o princípio da inafastabilidade. Mas disso a gente pode falar melhor em um outro momento. Ou então leia o meu livro que vocês vão ver como eu abordo essa questão dele. Bem, então limites territoriais. Vamos ver que também há limites temporais. Então vamos ver o que diz o 501, ou melhor dizendo, o 505, inciso 1. E vou explicar para vocês o porquê dessa locução latina, rebus sic stantibus. Vejamos a redação do artigo 505 do Código de Processo Civil. Tá? Então diz o artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo, aí olha o inciso 1, se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, melhor exemplo, ação de alimentos. A ação de alimentos é um excelente exemplo. Sobreveio modificação do estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído na sentença. Então aqui se encaixa feito uma luva a situação da ação de alimentos. Ora, se
E daí a expressão latina, rebus sic stantibus, seria algo como permanecendo do mesmo modo a situação fática, permanecendo as coisas da mesma forma. Porque se não mudou a situação econômica de quem recebe e de quem paga, essa decisão vai continuar surtindo seus efeitos normalmente. Agora, se for proposta uma ação revisional de alimentos e for comprovada a necessidade de aumentar o valor da pensão, de diminuir o valor da pensão, mostrando que houve essa modificação na situação fática, a decisão poderá ser modificada. Aumentou a necessidade de quem recebe, a pessoa adoeceu, por exemplo, ou diminuiu a possibilidade econômica de quem paga. Então, tudo isso vai poder implicar na modificação da decisão. Quem recebe a pensão já não tem mais necessidade, já é maior de idade, já trabalha, já tem condições de se manter. Então poderia até haver uma exoneração, né? O indivíduo deixar de pagar a pensão. Então esse é um exemplo. A mesma coisa poderia se pensar na ação de guarda. Não é porque foi decidido que a guarda fica com a mãe que a mãe eternamente ficará com esta criança. Até porque um dia essa criança vai crescer. Mas durante a infância pode haver modificação por a criança não estar bem cuidada, por exemplo. Enfim, havendo essa modificação na situação fática, a decisão poderá ser revista. Okay? Daí se fala limites temporais da coisa julgada. E também há limites subjetivos e objetivos. Limites subjetivos, obviamente, que diz respeito às partes. E aqui é uma modificação interessante do novo Código. O 506, ele inova. Ele fala que a sentença faz coisa julgada às partes, daí isso é um limite subjetivo, entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. O Código Revogado falava não prejudicando nem beneficiando. Agora fala só não prejudicando. E claro que a conclusão é que se chega que pode beneficiar terceiros. Quer ver um exemplo? No Código Civil tem um excelente exemplo no artigo 274, com relação à responsabilidade solidária. Ó. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Então não vai prejudicar terceiros. Limite subjetivo da coisa julgada. O julgamento favorável aproveita-lhes, a menos que se funde em exceção pessoal ao credor que o obteve. Mas veja, se prejudica, não atinge. Mas se favorece, pode. Então vejam que agora o artigo 274 do Código Civil se coaduna com o que diz agora o 506 do Código de Processo Civil. Por que se diz que a decisão é lei entre as partes? Por que se diz que a decisão é norma individualizada? Porque ela foi pensada para aquelas partes. Então, normalmente, os efeitos da decisão devem ser apenas para esse autor e para esse réu. Normalmente é isso que ocorre. Quando se percebe a possibilidade dos efeitos da decisão extrapolarem os limites da lide, aí você vê a possibilidade de intervenção de terceiros. É isso que justificaria uma denunciação da lide, é isso que justificaria um chamamento ao processo, uma assistência. Né? Então, a gente vai falar depois melhor sobre intervenção de terceiros. Mas, por hora, entendam que, normalmente, a sentença só vai surtir efeitos entre as partes do processo. Isso para respeitar devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Né? Então, ela não pode prejudicar terceiros. Agora, vimos a interpretação que prevalece é de que agora ela poderia até beneficiar, prejudicar não. Ok? Um minuto antes que meu computador desligue. Por falta de bateria. Pronto. Já liguei. Muito bem, vamos em frente. Vejam. Ligou? Ligou. Pronto, desculpem. Então vejam, coloquei esse exemplo, inclusive ele é extraído da obra de Luiz Guilherme Marinoni. Tá? Ele coloca o seguinte: A e B são partes em ação reivindicatória, reivindicando propriedade, um imóvel, por exemplo. E depois do trânsito em julgado da decisão, C reclama a propriedade. Então veja, vamos imaginar que o A foi o vencedor. A e B disputaram a propriedade imóvel e a decisão foi no sentido de que A é o proprietário. E essa decisão transitou em julgado. Tá? Aí veio C, que não fez parte dessa relação processual inicial, e ele propõe uma ação contra A. Seria acolhida uma preliminar? A poderia levantar uma preliminar
e dizer, olha, houve coisa julgada, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito? Veja, a resposta é não. Lembre da redação do 337. O que se deveria identificar aqui? Os elementos identificadores da ação. A identidade entre partes, pedido e causa de pedir. Notem que o autor é outro. É C. Então, você não pode citar para ele coisa julgada, porque ele não fez parte da relação processual. Veja, limites subjetivos da coisa julgada. Tá? É claro que isso tem exceções relacionadas ao processo coletivo. Aí teríamos que ver a Lei da Ação Civil Pública, o próprio Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, meu ali pelo artigo 103, mas tenho isso como exceção. Tá? Em regra, a decisão ela não vai extrapolar os limites da lide. Tá? Uma outra exceção que você poderia pensar numa ação direta de inconstitucionalidade. Então, quando o Supremo julga uma ação direta de inconstitucionalidade, essa decisão tem efeitos erga omnes, aí se aplica para todo mundo. Mas volto a dizer, tenho isso como exceção. Okay? E os limites objetivos da coisa julgada. Vamos ver o que dizem os artigos 503, 504 e 508, todos do Código de Processo Civil. Vamos a eles. O 503 também é uma grande novidade, um grande avanço. Porque o 503 ele acabou dispensando, né, a necessidade de propositura da antiga ação declaratória incidental. A ação declaratória incidental servia para que a decisão a respeito de questão prejudicial de mérito fosse alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Agora isso não precisa mais. Veja o que diz o 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Isso você vai perceber pela estrutura da decisão. Lembre que o 489 diz que a decisão deve ter relatório, fundamentação e dispositivo. Então, é o dispositivo que faz coisa julgada. Ok? É o dispositivo que faz coisa julgada. A parte onde a lide é decidida. Então, diz o parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo C. Então, antes de falarmos dos digamos, pressupostos, requisitos, um esclarecimento aqui para vocês. A questão prejudicial, ela não se confunde com preliminar, tá? Não é nenhuma daquelas matérias enumeradas no 377, não. Aquilo são preliminares. As preliminares levariam à extinção do processo sem resolução de méritos. A questão prejudicial, ela é algo que o magistrado tem que levar em consideração, o órgão jurisdicional tem que julgar, e isso vai influenciar no mérito. Exemplo, imagine que o objeto da lide, da disputa, é um contrato, é a execução de um contrato. E o réu diz que tem uma cláusula naquele contrato que é abusiva. E por conta da abusividade dessa cláusula, ele não tem que cumprir a obrigação que o autor está exigindo. Isso é uma questão prejudicial de mérito. Porque, veja, se o juiz concorda com o argumento do réu, ele provavelmente vai julgar improcedente o pedido do autor. Mas se ele discordar do réu, muito bem, vamos ver o que mais foi dito em defesa para ver se o pedido pode ser ou não acolhido. Mas ele não deixaria de acolher o pedido por esse argumento, caso não concordasse com a abusividade da cláusula. Então, isso seria uma questão prejudicial de mérito. Então, vejam, o julgamento da questão prejudicial agora vai ser atingido pelos efeitos da coisa julgada se, dessa resolução depender o julgamento do mérito, e aqui choveu no molhado, porque se a resolução não depender, não seria uma questão prejudicial. Enfim, esse inciso 1 é absolutamente dispensável. Mas, 2, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando lá em caso de revelia. Aí a questão prejudicial não vai ser alcançada pelos efeitos da coisa julgada. E 3, o juiz tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Porque às vezes a questão prejudicial, exemplos inclusive que vocês encontram na obra do Didier, ele fala de questão previdenciária, por exemplo, que tramita lá perante a Justiça Federal. Pode ser suscitada uma matéria de família, como prejudicial de mérito. Olha, ele não é herdeiro,
casos que têm acontecido, que eu tenho visto, por exemplo, de uma união afetiva, em que a família se apresenta e fala, não, ele não vivia união afetiva, ele não deve receber a pensão. Isso é uma questão prejudicial de mérito. Por quê? Porque essas questões de família, de parentesco, de filiação, enfim, isso não deve ser julgado na Justiça Federal. Entendeu? Poderia ser reconhecido apenas como uma questão prejudicial de mérito, mas não pode ser alcançado pelos efeitos da coisa julgada. Diga-se o mesmo quando o juiz fizer o controle difuso de constitucionalidade. Ele tem essa prerrogativa, mas veja, esse efeito, essa parte, não vai ser alcançada pelos efeitos da coisa julgada, porque senão ele vai estar usurpando uma competência do Supremo. Tá? Então o magistrado tem que tomar o cuidado de, ao decidir uma questão prejudicial, ele jogar a apreciação dela para o dispositivo, para que não pare em dúvida se ela está ou não sendo alcançada pelos efeitos da coisa julgada. E aqui me permitam um parêntese, importante por sinal. Se não me falha a memória, o 503 nós já vimos, mas tem um dispositivo que trata da arguição de falsidade. Meus alunos estão cansados, coitados, de ver isso, mas nem todo mundo que está assistindo é meu aluno. Então vamos ver aqui a arguição de falsidade. Arguição de falsidade. Olha só que interessante isso, minha gente. Olha o parágrafo único do 430. Só um breve parêntese. Uma vez arguída a falsidade, será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal nos termos do inciso 2 do 19. Então vejam, no que diz respeito à arguição de falsidade, penso eu, não seja conveniente esperar a aplicação do 503, não. Por força do parágrafo único do 530, querendo a parte evitar que em outro processo volte a ser arguída a falsidade do documento, ele teria que usar do 430 parágrafo único e pedir que o juiz decida como questão principal. Porque eu penso o seguinte, a norma especial afasta a geral. O 503 seria a norma geral, mas aqui no que diz respeito à arguição de falsidade, nós temos uma regrinha especial. E, portanto, é conveniente que a parte faça o pedido, caso queira que essa arguição de falsidade, o julgamento da arguição de falsidade, seja alcançado pelos efeitos da coisa julgada, é conveniente ele pedir isso expressamente. E não esperar que o juiz, com base no 530, no 503, ele vá fazer com que vá aplicar a regra geral. Eu imagino que isso ainda vai suscitar muita controvérsia, mas eu acho que a interpretação mais condizente, essa questão elementar de hermenêutica mesmo, a norma especial derroga a geral. Então, em se tratando de arguição de falsidade, não esperem a aplicação do 503. Peçam expressamente que o juiz decida como questão principal. Ok? Muito bem. Vamos agora ao 504. Vejamos o que diz o artigo 504, ainda falando de limite objetivo da coisa julgada. Olha lá, não fazem coisa julgada. 1. Os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva, ou seja, os fundamentos. Normalmente, os fundamentos da decisão não fazem coisa julgada. O que faz coisa julgada é o dispositivo. Agora, aqui, cuidado em processo coletivo, porque a lei da ação civil pública tem uma exceção. A lei da ação civil pública fala que, se for julgado improcedente o pedido por ausência de provas, poderia o réu recorrer a fim de que fosse reconhecido que há prova, sim, que leva à improcedência. Porque lá na ação civil pública se permite a repetição da ação, se o motivo da improcedência for ausência de provas. Mas, volto a dizer, isso é exceção, tá? Em regra, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte positiva, não fazem coisa julgada. Também não fazem coisa julgada a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Então, percebam que só vai fazer coisa julgada realmente o dispositivo. E o 508 diz que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto para o acolhimento, tanto o acolhimento quanto a rejeição, que é exatamente para pôr um ponto final a essa discussão, para não querer ficar reabrindo o processo por ter argumentos novos. Aquela causa
há de chegar um momento que o procedimento termina. Vai ter coisa julgada formal, muitas vezes também poderá haver coisa julgada material, e aí não se vai mais poder repetir aquela demanda, né, aquela ação com aquelas partes, aquele pedido e aquela causa de pedir. Tá? Tenham isso como regra. Depois, aprofundando mais no estudo, vocês verão algumas exceções, sobretudo no que diz respeito a processo coletivo. Tá? Bem, para finalizar, eu não poderia deixar de falar com vocês a respeito de um assunto muito interessante, controverso, atual, que é a relativização da coisa julgada material. Aqui é para pirar o cabeção, né? Relativização da coisa julgada material? Mas como assim? Coisa julgada material não é imutabilidade? É. Mas está positivado, já estava no Código Revogado, no Revogado 475L de Lobo, já havia essa previsão, e o Código praticamente repete aqui no 525, parágrafo 12, mas eu vou contar uma história breve aqui para vocês entenderem isso. Quando que se começou a falar de relativização de coisa julgada material? Com o advento do exame de DNA. O exame de DNA fez a doutrina e os órgãos jurisdicionais refletirem a respeito dessa necessidade de relativização da coisa julgada material. Porque havia decisões, né, havia, antes de existir o exame de DNA, muitas decisões que eram baseadas só em fotografias, no máximo um exame de sangue, prova testemunhal, coisa do tipo. E agora nós temos o exame de DNA, que é uma margem mínima de erro. Então se começou a suscitar essa questão de rediscutir. Né? Assim, é um ponto polêmico, muita controvérsia em torno desse tema, se é possível ou não a relativização da coisa julgada material. Falando especificamente de paternidade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, é pioneiro em decisões que mantém a filiação, desde que comprove que foi estabelecido vínculo afetivo. Acho bem interessante esse entendimento. Mas, não obstante toda essa controvérsia relacionada a essa possibilidade ou não de relativização da coisa julgada material, nós não podemos esquecer que ela é permitida expressamente no Código de Processo Civil. Já era no Código de 73, desde 2005, e continua no novo Código. Vamos ver o que diz o 525, parágrafo 12, para finalizarmos. Vamos lá, o 525. O 525, ele trata já da fase de execução. A decisão está sendo executada e o executado poderia impugnar a execução. É uma forma dele, digamos assim, uma defesa em sentido amplo, tá? Ele poderia impugnar a execução. Eu não quero adentrar no tema execução, que ainda é muito cedo para isso. Mas entendo que a impugnação ela ocorre quando está sendo executado um título executivo judicial, tem uma decisão judicial, ela está sendo executada, e o executado tem essa prerrogativa de apresentar impugnação. Então, veja, ele pode alegar na impugnação, olha só, no inciso 1, parágrafo 1º, artigo 525. A falta ou nulidade de citação... Oh, meu Deus, não é esse não, me perdoe. É o 2, é o 3, perdão. É o 3. Inexequibilidade, que o código anterior falava em inexigibilidade. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Então ele pode estar, olha, esse título não é exigível, não é exequível. E aí ele vai ter vários motivos para dizer isso. Agora, vamos ao parágrafo 12. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, então veja, ele pode dizer que, por exemplo, que é inexigível. Por quê? Olha lá. Considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, uma sentença, por exemplo, sentença condenatória, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
Então, olha o azar desse indivíduo. Ele propõe a ação, tem toda aquela tramitação, é vencedor, o réu não cumpre espontaneamente a decisão, ele quer obrigar o réu a cumprir, né? Ele passa a ser denominado executado, é o que se chama de cumprimento de sentença. E aí o executado vem e diz, olha, essa condenação que me foi imposta aí foi com base numa lei que o Supremo acabou de dizer que é inconstitucional. Então vejam, isso leva à relativização da coisa julgada material. Ah, mas não era imutável a decisão, não tinha nenhum motivo externo. Mas vai ter. Vai ter porque assim está dito aqui no parágrafo 12 do artigo 525 do Código de Processo Civil. Isso aqui, minha gente, nada mais é do que a positivação da relativização da coisa julgada material. Tá? Volto a dizer, é um tema controverso, novo, interessante, complexo, mas eu não poderia pelo menos mencionar para vocês a existência dele. Tá? Essa questão da relativização da coisa julgada material. Como eu sempre digo a vocês, claro, isso é uma síntese, uma apertada síntese, é o que há de elementar, de essencial, né? Uma brevíssima introdução ao tema, e pois pode servir para muitos como uma recapitulação, uma revisão. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.